caros estudantes, bem-vindos à quinta aula da nossa disciplina. Desde o começo dessa disciplina, a gente já abordou de uma forma bem contundente as questões ambientais, de biodiversidade. Passamos, então, a começar a estudar questões mais relacionadas com a saúde. E hoje a gente vai continuar nessa temática, já migrando um pouco, falando de saúde também aliada ao conhecimento genético. Bom, e para isso a gente está com uma convidada mais do que especial. Aqui a gente está com a professora Regina Célia Mingroni Neto, que vocês já conhecem, né, Regina? Ela esteve aqui com a gente na disciplina do professor Rômulo, falando sobre aspectos evolutivos também relacionados à genética. Então, eu não preciso me alongar muito na apresentação da professora, porque vocês já conhecem, então vocês já sabem que ela tem um trabalho bem extenso, é uma pesquisadora muito importante do nosso país, tem uma experiência didática muito grande também, né? Foi minha professora de graduação, uma das mais queridas pela nossa turma, né, Regina? Então, é uma alegria muito grande poder contar com a sua participação hoje aqui com a gente. Muito obrigada. Eu te agradeço o convite, é uma honra poder participar da Univesp. Muito obrigada. Bom, pessoal, e a gente vai falar sobre um tema muito importante, muito interessante, que é o aconselhamento genético. E a professora tem bastante experiência com isso também, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, diferente, né? Um tema diferente do que vocês já viram a professora falando, que mostra aí a versatilidade da nossa convidada. Professora, o que é o aconselhamento genético? Bom, aconselhamento genético é um tipo de atendimento na área da saúde e a gente pode descrever como sendo um processo de transmissão de informações às pessoas sobre doenças genéticas, como elas se manifestam e quais seriam os riscos delas acontecerem ou se repetirem nas famílias. Então, é um processo complexo que envolve diversas etapas, desde o diagnóstico da doença genética. Professora, fala um pouquinho dessas etapas para a gente. Muito bem. Acho que a primeira etapa de um processo de aconselhamento genético é o diagnóstico correto da doença genética em questão. Tá. Então, famílias ou pacientes que nos procuram, o indivíduo que for um caso de pessoa que mostra uma doença que se suspeita ser genética na família, ele tem que ter um diagnóstico preciso. Então, a primeira etapa de diagnóstico, ela vai incluir, em primeiro lugar, uma avaliação clínica, que geralmente é feita por médico geneticista, e que, com base nos sinais clínicos, vai tentar ver se pode se suspeitar de uma doença genética, de uma síndrome genética conhecida. Consiste também do levantamento da história familiar, a construção da genealogia, do heredograma da família, para a gente poder verificar como essa doença genética está sendo transmitida na família. E um terceiro elemento muito importante é o apoio dos exames complementares. Esses exames podem ser de natureza clínica, pode ser um exame de sangue, um exame, um raio-x, e os exames específicos da área da genética, que são exames cromossômicos, moleculares ou cromossômicos moleculares, exames de DNA, de RNA, de proteínas, e o diagnóstico da doença vai resultar da reunião de todas essas informações. Então, essa é a primeira etapa. É importante. Saber a doença. Bem longo, então. Né? Pode ser longo, pode ser muito simples, às vezes até do reconhecimento clínico imediato de uma doença, como pode precisar aguardar por vários desses exames moleculares, laboratoriais, para que se feche o diagnóstico preciso de qual doença genética está se tratando. Em definindo o que doença genética se passa para a segunda etapa, que é com base na história familiar e também no estudo da família, é você ir para a estimativa do risco genético, o cálculo do risco genético. E, finalmente, você passa para a terceira etapa, que é a apresentação das conclusões desses estudos para as famílias. Então, onde você explica qual o risco de acontecer a doença, explica qual o risco de repetir a doença na família, quais os indivíduos da família estão em risco ou não. E isso envolve uma tarefa que tem muito em comum com a tarefa de um professor, porque faz parte desse conjunto de transmissão de informações, primeiro, você explicar
como é a doença, como é a evolução dessa doença, qual que é a biologia dessa doença, qual será a possível evolução. Como a hereditariedade, ou qual o mecanismo genético que explica o aparecimento da doença e o que permite prever a transmissão para as outras pessoas da família. Professora, e muitas vezes acho que essas informações têm que ser passadas para alguém que não teve base nenhuma, né, das questões biológicas. Com certeza. Então, é um desafio porque você tem como consulentes pessoas com diferentes níveis de contato prévio com conhecimentos prévios de saúde, biologia e genética, né? Então, a tarefa não é muito diferente da do professor, não, né? No sentido de você tentar esclarecer a transmissão do material genético, como ela se faz, e explicar como os cromossomos são transmitidos. E isso é muito importante para a família possa aceitar e acreditar no risco genético que o aconselhador genético está ali apresentando, né? Nossa, e é assim, já é uma situação delicada, né? A gente fala muito no ensino, principalmente relacionado à genética, né? A alfabetização científica em geral, que as pessoas têm que ter capacidade de tomar decisões conscientes, né? E nesse caso, elas têm uma decisão eminente para tomar, e o aconselhador está justamente fazendo esse papel de esclarecimento, né? Com certeza, você falou uma frase que explica muito do papel do aconselhador genético. É ajudar a tomar decisões de forma consciente. Por quê? Porque apesar da palavra aconselhamento genético, a expressão aconselhamento genético, da ideia de que eu vou aconselhar alguém a fazer alguma coisa, o propósito disso não é induzir as pessoas a tomarem decisões. Não é dirigir as pessoas a tomarem decisões. É prover o maior número de informações possíveis para que essa tomada de decisão seja a mais esclarecida, a mais consciente possível e que seja também de acordo com os padrões de valores das pessoas, que podem ser valores de família, podem ser valores religiosos, podem ser valores sociais das mais diversas naturezas. Então, tudo isso tem que ser levado em conta no processo, que se defende que não deve ser diretivo. Certo, tá? Entendi. Nossa, uma atuação bem importante e complexa também, né? Exatamente, uma atuação importante na área da saúde, principalmente porque ela tem um caráter muito mais preventivo na origem das doenças do que corretivo, né? Professor, e quem são esses aconselhadores? É o geneticista, é um biólogo, é um médico? Como isso acontece? No Brasil, historicamente, tem sido praticado por profissionais de saúde, que são, muitas vezes, os médicos que se especializam em genética clínica e muitos biólogos, biomédicos e até mesmo outras pessoas da área da saúde que se especializam em genética humana e médica, geralmente por meio da pós-graduação, no mestrado e doutorado. Entendi. Então, muitos serviços de aconselhamento genético surgiram em universidades, surgiram em serviços universitários, em hospitais escola, onde pessoas, às vezes, que são professores universitários, que têm pós-graduação, longas residências médicas, executam esse tipo de atividade. Aqui no Brasil e em muitos países do mundo, se defende que pode ser executado por qualquer profissional de saúde, desde que devidamente treinados e preparados. Só há uma limitação no sentido de que o reconhecimento clínico de uma doença genética, de uma síndrome, ele é feito por médico. O exame clínico é feito por médico, mas etapas posteriores do aconselhamento genético podem ser executadas por não médicos, profissionais de saúde devidamente treinados e habilitados para tanto. Bom, professora, e pegando o gancho aí do que a gente está falando, a senhora faz parte, né, do Centro do Genoma Humano e Aconselhamento e Células-Tronco, né, lá do Instituto de Biociências, que eu acho que é um bom exemplo de um local, né, de um grupo no qual nasce esse trabalho de aconselhamento genético, né? Então, o grupo realiza aconselhamento genético e é uma atividade de extensão, de pós-graduação, como que é? Tudo isso que você falou é uma atividade de extensão que serve para um treinamento importante da pós-graduação. Anteriormente, alunos do mestrado e doutorado acadêmicos participavam e participam desse serviço.
E agora, mais especificamente, a gente tem no Instituto de Biociência um mestrado profissional em aconselhamento genético e genômica, que tem como objetivo específico preparar pessoas para atuar ou em aconselhamento genético ou em laboratórios de genética molecular humana ou de cromossomos humanos. Então, é um lugar de formação de pessoas. A história do centro começa com o professor Oswaldo Frota Pessoa, outro geneticista como o professor Pedro Saldanha, que eram pessoas que se encantaram com essa questão da genética médica, aconselhamento genético, começaram a fazer essa atividade lá no Instituto de Biociências mais ou menos 1967, 68. Então, eles criam uma história de que todos os seus alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado tiveram essa atividade desenvolvida durante as suas pesquisas e que continua até hoje no centro como uma prestação de serviço importante, uma atividade de extensão importante comandada pelos professores do IB, que são pesquisadores do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco. Ah, que bacana. Professora, e falando na questão das pesquisas, né? A gente já conhece um pouco das suas pesquisas com genética de populações, principalmente com os remanescentes quilombola, mas a gente queria conhecer um pouquinho mais agora sobre as suas pesquisas, né? Muitas delas estão relacionadas com mapeamento genético de doenças. A senhora pode contar um pouquinho para a gente? Conto. O trabalho nos remanescentes de quilombos também tem a ver com mapeamento genético, identificação de doenças, e também essa tarefa de aconselhamento genético também estava embutida nas devolutivas que a gente foi dando para as populações, principalmente no que diz respeito à anemia falciforme, que era a doença genética mais frequentemente encontrada nessas populações. Já no IB, né, com sede lá no Centro do Genoma, eu tenho uma história de pesquisa e prestação de serviço de aconselhamento genético e testes genéticos em surdez hereditária. Então, meus alunos e eu nos dedicamos já, nossa, vai dar quase 2 décadas, a investigar famílias com surdez hereditária, buscando identificar novos tipos de mutação, novos genes e oferecer também isso como retorno às famílias na forma de orientação genética. Além disso, também alguns dos meus alunos trabalharam com doenças, síndromes que causam defeitos de membros hereditários. Então, alguns alunos meus desenvolveram tese de mestrado e doutorado sobre esses assuntos. Então, a história aí, vamos dizer assim, de mais de 20 anos, né? Isso depois da síndrome do cromossomo X frágil, que lá atrás estava presente no mestrado e no doutorado também, né? Sob a orientação da professora Ângela. Digamos que eu fui introduzida na arte por meio da síndrome do cromossomo X frágil, que é a doença hereditária mais frequente que leva à deficiência intelectual, né? Então, a minha história permeia aí, passando por essas doenças todas, né? E sempre buscando aí alternativas, né, de diagnóstico e também o mapeamento gênico também é importante, inclusive, para tratamento depois, né, professora? A gente espera que os nossos dados genéticos e o processo de identificar novos genes e novos tipos de mutação nas doenças genéticas um dia venha ajudar a nortear que tipo de tratamento essas pessoas vão ter. Mas é um caminho longo, É um caminho longo. No presente, é um conjunto pequeno ainda de doenças genéticas que pode ser tratadas ou com remédios ou com complementos. E é um número ainda restrito, mas a gente tem a esperança de que quando a gente contribui para a compreensão, para a biologia de uma doença genética, a gente está abrindo caminho para um dia uma possível terapia possa ser desenvolvida. Tem que começar de algum lugar. Tem que começar pela base molecular, pela base biológica da doença para você pensar em possíveis tratamentos. Bacana. Né? Professora, e aqui a gente está falando, né, como a senhora bem conhece, para um público de licenciandos que logo vão estar na sala de aula. Né? Então, eu queria perguntar se a senhora, a partir dessa experiência que tem, né, que trabalha bastante lá na licenciatura do Instituto de Biociências, eu queria que a senhora falasse um pouquinho e desse mesmo dicas, qual que é a importância de trabalhar essas questões de aconselhamento genético no ensino básico. Mas acho que a gente ainda pode ampliar mais essa questão de trabalhar a genética, a biologia molecular, né, nessa perspectiva de informar mesmo a população de uma forma mais geral. Bem, o que fatalmente acontece com o professor de biologia do ensino médio
à medida que ele apresenta os padrões de herança mendelianos, a figura do professor se transforma numa espécie de aconselhador também. Por quê? Porque aí os alunos começam a contar todos os tipos de casos de família e os alunos tentam encaixar a história das doenças que estão presentes na família dentro dos modelos de herança que o professor está apresentando. Então, os alunos já começam a acompanhar as características na família e começam a fazer deduções e perguntar para o professor se é assim, se é de outro jeito. Também os alunos vão trazer para o professor uma série de casos de doenças que acontecem na família e vão perguntar para esse professor. Então, esse momento merece cautela e reflexão. Claro. Então, a primeira mensagem que eu queria dar é o seguinte: tomem cuidado com exemplos e simplificações feitas nos livros de ensino fundamental e médio sobre algumas características humanas. Por exemplo, cor de olhos, cor de cabelo, cor de pele, tem uma série delas que são usadas como exemplo e que a gente, infelizmente, percebe que os modelos que estão lá estão muito simplificados e beiram a incorreção, tá? Quando não são de verdade incorretos. Exemplo clássico é a cor de olho, que é tratado como herança monogênica e todo mundo vai conhecer uma exceção porque isso não serve para explicar o padrão de transmissão da cor do olho. Professora, e sempre tem alguém na sala de aula ou mesmo na nossa família, né, que vai falar: nossa, mas como aquela pessoa teve um filho de cor tal de olho se ela não tem o olho? É incrível como isso sempre acontece. A exceção está lá, né? O que mostra que o modelo que está sendo usado na aula, no livro, na apostila, não serve para explicar o fenômeno, porque os alunos acabam trazendo mais exceções do que regra para a sala de aula. Claro. Então, a primeira coisa é ficar atento ao mau uso desses exemplos de características que o padrão de herança não está bem estabelecido ou certamente não é monogênico como está colocado no exemplo. A outra coisa que vai acontecer é trazer um grande número de doenças para a sala de aula. Curiosamente, os alunos vão trazer com uma frequência muito maior as doenças também que não são as monogênicas, porque as doenças mendelianas, dominante recessivo ligado ao X, etc., são doenças raras. Então, são raros os alunos que vão trazer essa história. Mas eles vão começar a fazer inferências sobre câncer, pressão alta, diabetes, doenças que a gente sabe que também o mecanismo mendeliano não explica, mas que são doenças que a gente chama de mecanismo multifatorial, ou seja, depende do resultado da interação de diversos pares de genes com efeitos do ambiente, que é o que rege essas doenças. Então, os alunos vão tentar encontrar padrão de transmissão mendeliano na família, não vão encontrar, vão trazer esse problema para o professor e o professor vai ter que esclarecer que, olha... Tem que estar atento, Tem que estar atento que isso, olha, a herança da pressão alta não segue exatamente o mesmo modelo da herança dominante, recessiva e tal. E fica aqui também a impressão que eu tenho, não sei se ela é verdadeira, que a transmissão dessas doenças de herança multifatorial, ela está pouco contemplada no currículo lá do ensino médio, lá para onde não vai aparecer, e muito subvalorizada no ensino universitário, muito pouco dada no ensino universitário. Verdade. Então, muita gente se forma biólogo, se forma professor, sem ter olhado para essas doenças que têm mecanismos de origem que são diferentes das de doenças de transmissão mendeliana e monogênica. Então, eu acho que a mensagem que fica para o professor é: tente ficar cuidadoso de não perceber que tem muitos exemplos inadequados e tentar se aprofundar um pouco mais nessas outras doenças frequentes e comuns que não são regidas pelas mesmas regras da herança monogênica, tá? E são esses problemas que os alunos vão trazer. Olha, a minha mãe teve câncer de ovário, minha tia-avó teve câncer do intestino, será que tem alguma coisa a ver? É genética? Você tem que dizer assim, olha, mas não é do jeito que você está pensando, entendeu? Então, esse é o trabalho mais difícil, eu tenho certeza que isso vem com frequência para a rotina do professor. Tá? Nossa, professora, a gente queria agradecer muito, né? É uma alegria mesmo para a gente terminar aqui nossa entrevista com essas dicas tão valiosas
que certamente vão ser muito úteis para os nossos alunos enquanto futuros professores. É um prazer enorme tê-la aqui. Vou falar que a Regina não parece, porque ela é muito novinha, mas ela também foi minha professora de graduação, né? Então sempre foi um exemplo, porque sempre foi uma pessoa muito didática, muito simpática, muito aberta aos estudantes. Então é uma alegria pessoal e como profissional também poder ter essa oportunidade de apresentar um pouco mais do seu trabalho e essa aproximação com os nossos alunos, né, com dicas tão importantes que você traz para a gente. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço o convite, foi uma alegria participar, espero continuar a poder ser útil para a formação dos nossos professores. Muito obrigada, até a próxima, pessoal.